Bom dia, mulher de Deus, graça e paz, mulher escolhida para esse tempo, mulher persistente, uma mulher que o Senhor tem se agradado, porque você está aqui, se dedicando, se lançando na palavra de Deus. E hoje é algo muito forte, é uma palavra muito forte que o Senhor tem direcionado a nós. No 23º dia nós vamos falar à luz de Êxodo do 37 ao 38, quando a presença é honrada nos detalhes. Fique atento, porque hoje vai ser profundo. Êxodo 37 e 38 traz uma chave espiritual fortíssima. A maturidade espiritual não se revela no que sentimos diante de Deus, mas na fidelidade com que obedecemos quando Ele já falou. Esses textos bíblicos, eles não trazem novas ordens. Não há voz audível, não há fogo descendo e não há advertência. Há apenas algo extremamente raro. Pessoas fazendo exatamente o que Deus já havia pedido. Bezalel constrói a arca, o propiciatório, o candelabro, o altar do incenso, o altar do holocausto e o átrio, conforme o Senhor havia ordenado. O texto se repete, e não por acaso, mas para nos ensinar algo que cura profundamente o nosso interior. A presença de Deus, ela não é sustentada por emoção constante. Ela é sustentada por honra constante. Aqui, Deus está tratando uma mentalidade que ainda sobrevive em muitos corações. A de que só obedecemos quando sentimos, quando entendemos, quando somos vistos ou quando algo novo acontece. Mas quem já saiu da escravidão e entrou na aliança, aprende algo mais profundo. Deus também é glorificado na constância. Isso confronta pessoas que começaram bem, mas se cansaram do processo. Obedeceram enquanto era visível, mas desistiram no silêncio. Confundiram intensidade com maturidade. O texto revela que cada detalhe importa. Veja bem, a arca guarda a aliança. O propiciatório fala de misericórdia. O candelabro mantém a luz acesa. O altar sustenta a adoração. O átrio delimita o acesso. Nada é aleatório. Nada é improvisado. Nada é feito do jeito que dá. E isso cura uma mente ferida que aprendeu a viver no improviso emocional, espiritual e relacional. Deus está ensinando: eu cuido de você nos detalhes, porque eu quero habitar em você por inteiro. E agora nós vamos entrar num ponto muito importante. Inconstância e procrastinação são a mesma coisa? Não são idênticas, mas nascem do mesmo lugar interno. Elas são irmãs, não gêmeas. A raiz comum das duas
desregulação interna da segurança. É quando a pessoa não se sente sustentada por dentro, não confia plenamente que pode permanecer, vive reagindo ao que sente, não ao que sabe, funciona melhor no impulso do que na continuidade. Biblicamente, é o retrato de Israel no deserto. Eles não eram maus, eram instáveis, porque ainda pensavam como escravos. Como isso se manifesta de forma diferentes? Número 1, inconstância. É a dificuldade de permanecer. A pessoa começa animada, se envolve, se compromete, mas não sustenta quando o emocional cai. Ela começa, mas não continua. E a raiz aqui é: eu só consigo seguir enquanto isso me sustenta emocionalmente. Número 2, procrastinação. É a dificuldade de começar ou concluir. A pessoa sabe o que precisa fazer, sente o peso da responsabilidade, mas adia, foge, paralisa. Ela até quer, mas trava. E a raiz aqui é: se eu começar de verdade, eu posso falhar, eu posso me frustrar ou até mesmo me expor. A procrastinação, o que ela realmente é? A procrastinação é adiamento interno, não externo. Não é falta de tempo, é desorganização da alma. A pessoa procrastina quando sabe o que precisa fazer, mas algo dentro dela trava. Biblicamente e emocionalmente, procrastinação é resistência interna ao processo que Deus está usando para amadurecer a pessoa. Ela não nasce da preguiça, ela nasce do conflito entre responsabilidade e medo. As raízes da procrastinação, à luz da cura interior, são: número 1, medo de não sustentar o que começa. Muitas pessoas adiam porque temem começar e não conseguir terminar. Então a alma prefere não começar. Isso vem de históricos de frustração, cobranças excessivas, perfeccionismo, ambientes onde errar custava afeto. E a mente pensa: se eu não começar, eu não falho. Número 2, perfeccionismo disfarçado de espiritualidade. A pessoa espera o momento ideal, a direção completa, a paz total. Mas Deus raramente trabalha com perfeição inicial. Ele trabalha com obediência progressiva. Em Êxodo do 37 ao 38, os artesãos constroem peça por peça, exatamente como o Senhor ordenou. Não tudo de uma vez, não quando sentiam algo, mas quando era a instrução. Procrastinação aqui é medo da imperfeição.
Número 3, cansaço emocional não tratado. Quando a alma está sobrecarregada, ela empurra decisões. Não porque não quer obedecer, mas porque está exausta por dentro. A procrastinação vira uma forma de se proteger, ganhar tempo, não entrar em mais um peso. Mas o que protege momentaneamente a aprisiona a longo prazo. Número 4, mentalidade de sobrevivência. A mente escrava vive reagindo, não governando. Ela apaga incêndios, mas não constrói. O escravo vive no urgente, o governante vive no essencial. Procrastinação é fruto de uma vida sem prioridades claras, só demandas. Número 5, desconexão entre identidade e responsabilidade. Quando a pessoa ainda não se vê como alguém que governa com Deus, ela adia decisões, evita compromissos e posterga amadurecimento. A mente pensa: isso é grande demais para mim. Como Deus cura a procrastinação? Deus não pressiona, Ele organiza. Em Êxodo 37 e 38, a cura acontece assim: instruções claras, tarefas específicas, obediência silenciosa e constância sem espetáculo. Deus não acelera, Ele estabiliza. A procrastinação é curada quando a pessoa aceita processos pequenos, obedece sem sentir, começa sem ver o todo e permanece mesmo sem emoção. Procrastinação não é falta de vontade. É medo de assumir quem Deus já disse que você é. Deus não está te cobrando velocidade. Ele está te chamando à fidelidade. Não é sobre fazer tudo hoje. É sobre parar de adiar o que Ele já confiou. Vamos começar hoje. Eu não estou te falando nem de recomeço. Eu estou te falando de quebrar tudo isso que nós falamos aqui até agora e começar com obediência. A palavra, o eixo central de tudo aqui é obedecer. É fazer tudo exatamente como o Senhor já nos orientou. Não pelo que sentimos ou achamos. Não na nossa velocidade. Mas passo a passo. Diante daquilo que Deus já nos direcionou. Então agora eu quero te convidar a orar. Para a cura da inconstância, da procrastinação. E pela restauração do amor que sustenta. Pai, hoje eu me coloco diante do Senhor sem máscaras. Não para justificar os meus ciclos quebrados, mas para permitir que a tua luz alcance a raiz. Eu reconheço que muitas vezes eu confundi intensidade com espiritualidade. Que eu confundi emoção com presença. Que eu busquei sentir quando o Senhor estava formando em mim fidelidade.
Eu reconheço que a minha inconstância não começou nas atitudes, mas em um coração que, em algum ponto, aprendeu a viver sem segurança de amor. Cura em mim a raiz da instabilidade. Cura o medo silencioso de falhar. Cura o cansaço de tentar e parar. Cura a procrastinação que não nasce da preguiça, mas da alma sobrecarregada, desmotivada e sem clareza de identidade. Eu entrego ao Senhor a pressa que me faz pular processos, a ansiedade que me faz abandonar o que exige perseverança, o desejo inconsciente de fugir quando algo deixa de ser estimulante. Cura em mim a perda de foco. Cura o desinteresse que surge quando o Senhor pede continuidade. Cura a mente fragmentada, o coração disperso, a alma que começou muitas coisas, mas não aprendeu a sustentar nenhuma delas. Pai, toca na raiz da orfandade espiritual, onde eu aprendi a trabalhar para ser aceita, onde eu aprendi a desistir para não me frustrar, onde eu aprendi a parar para não me sentir insuficiente. Revela para mim quem é o Senhor como Pai. Não um Deus que exige performance, mas um Pai que forma filhos estáveis, porque são amados. Gera em mim um temor que nasce do amor, não do medo. Um desejo profundo de te agradar, não para ser vista, mas porque te amo. Ensina-me a te honrar no ordinário, a te obedecer no silêncio, a permanecer quando ninguém aplaude, a continuar quando não há emoção. Eu entrego ao Senhor os meus hábitos espirituais frágeis, os meus detalhes desorganizados, as minhas áreas negligenciadas, as minhas decisões adiadas. Quebra o adiamento constante do que o Senhor já me confiou. Quebra em mim o ciclo de procrastinação espiritual, emocional, prática. Alinha o meu interior. Organiza os meus afetos, Senhor. Pai, estabelece constância onde antes havia dispersão. Que eu não funcione pelas motivações erradas. Que a minha vida se torne morada, não apenas visita da tua presença. Eu escolho hoje a não viver de picos, mas viver de raízes. Não de impulsos, mas de alianças. Eu escolho a constância. Eu escolho fidelidade. Eu escolho te honrar por quem o Senhor é, não pelo que eu sinto. Sela este dia em mim, não como informação, mas como transformação e cura. Em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. O que as duas têm em comum? Tanto a inconstância quanto a procrastinação nascem de medo de não dar conta, cansaço emocional acumulado, histórico de frustração,
cobrança interna excessiva, falta de segurança interior, mente treinada para sobreviver e não para governar. Não é preguiça, é autoproteção disfarçada. Por isso, Deus não trata com pressa. Deus não confronta isso com seja mais disciplinada, se esforce mais, tenha mais fé. Mas Ele trata com estrutura, constância, presença, repetição, fidelidade silenciosa. Esses capítulos de Êxodo não têm emoção, mas têm estabilidade. É Deus ensinando a alma a funcionar sem crise. Inconstância e procrastinação não são falhas de caráter. São sinais de um interior cansado de lutar sozinho. E Deus hoje não te chama para acelerar. Ele te chama para ser curada, para conseguir permanecer. A alma precisa parar de fugir e aprender a permanecer. Existem mulheres que amam a Deus, mas ainda vivem de forma desorganizada por dentro. Não por rebeldia, mas por cansaço, feridas antigas e a falta de referência de constância. A mente escrava vive no modo sobrevivência. A mente da aliança aprende a permanecer fiel, mesmo quando não há urgência. Aqui, Deus está tratando a instabilidade emocional, a espiritualidade baseada em picos, o hábito de abandonar processos no meio e a dificuldade de sustentar o que foi iniciado. Ele cura a alma que só sente amada quando há movimento e ensina: a minha presença também se manifesta quando você continua. Isso alcança mulheres em diferentes níveis. As mais novas, que estão aprendendo disciplina espiritual. As feridas, que desistiram de esperar constâncias dos outros. E as maduras, que precisam aprender a honrar o simples. Todas são confrontadas com a mesma verdade. A glória habita aonde há fidelidade diária. Glórias a Deus. Deus te abençoe abundantemente. Que a partir de hoje você seja uma mulher ativada a permanecer, não por emoção, mas por quem você é em Deus.